Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, voltamos com o podcast Fala Enfers, com o seu episódio número 6. E eu vou te falar, Enfers, essa estreia da segunda temporada está sensacional, profissionais incríveis, uma temática sensacional, uma dinâmica incrível também. Então, Enfers, é o seguinte, para valorizar o nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, curte, comenta e não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma estreia do nosso episódio. Lembrando também que estamos no Spotify, então está com pressa? Está a caminho do seu prontão? Não tem desculpa para não assistir nosso podcast. É só colocar no Spotify o Fala Enfers e ir escutando, mas atenção no trânsito, hein? Enfers, é o seguinte, lembrando que o podcast temos nossos patrocinadores e você, profissional, seja médico, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, quer buscar a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado, a Sopec está com inscrições abertas. Então você que quer ter uma titulação, acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e entre em contato. Lembrando também que o GAT está com inscrições abertas para um curso de treinamento avançado em situações de emergência. Então é só clicar no QR Code e garantir já a sua vaga, porque são vagas limitadas, né? Então você que tem aquela paixãozinha pela urgência e emergência, principalmente pelo atendimento pré-hospitalar, este é um curso que é sensacional e é essencial para você se capacitar cada vez mais. Lembrando também que você, universitário, temos a Heráldica Universitária com a Artes do Brasão. Então, Enfers, você quer tornar aquele momento especial da sua graduação? Quer criar o seu brasão? Entre em contato com a Artes do Brasão, que eles vão fazer a melhor consultoria para vocês, para deixar o seu jaleco mais bonito, trazer aquele sentimento de exclusividade para o seu brasão universitário. E Enfers, é o seguinte, hoje vamos trazer um episódio daquela caráter mais de conscientização, promoção à saúde, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. E para falar um pouquinho sobre essa temática, eu trouxe aqui um médico que é referência no assunto, Dr. Luiz. Doutor, muito obrigado. Primeiramente, é um prazer ter você aqui. É meu primeiro contato com você. A gente conversou aí pelo Instagram. E, Enfers, é o seguinte, é o que eu falo para vocês. Vocês marcam e a gente escuta e a gente chama, entendeu? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu acho sensacional, tanto como médico, também como médico docente, que você está formando novos profissionais aí também de excelência. Então, muito obrigado mesmo por esse tempinho na sua agenda, por vir aqui. Imagina, eu que agradeço, Giovanni, o convite que me foi feito e para vocês também que estão escutando a gente, muito obrigado por essa audiência, parabéns pelo seu trabalho, pelo podcast, pelo Fala Enfers, eu tenho acompanhado e por vezes tenho escutado também, acho que tá indo muito bem, essa segunda temporada com certeza vai ser um sucesso. Show de bola. Doutor, vamos lá. Pode ser Luiz? Pode, Luiz, claro, fica à vontade. Doutor. Não, fica à vontade. É que é assim, eu brinco que, por exemplo, o pessoal não sabe nem qual é o meu nome, é só Enfers, né? Eu tô no hospital, você é o Enfers, o Enfers, tipo assim, mas meu nome é Giovanni, tá? Deixar bem claro isso, tá, gente? Meu nome é Giovanni, pra quem não me conhece, tá? Mas podem me chamar de de Enfers também. Doutor, vamos lá. Luiz, médico, cirurgião, oncologista,
como que foi esse caminho? Fala um pouquinho da sua trajetória, do seu currículo, antes da gente entrar neste assunto da próstata. Tá bom. Então, na verdade, meu nome é Luiz César Zácaro, eu sou urologista, então minha formação, eu fiz faculdade de medicina, obviamente, depois eu fiz cirurgia geral, depois 2 anos de cirurgia geral, a minha época era assim, eram 2 anos, hoje são 3 anos de cirurgia geral, fiz mais 3 anos de residência médica em urologia, depois eu fui fazer um fellowship, uma pós-graduação em uro-oncologia, trabalhei no Hospital de Câncer de Barretos, e depois fiz meu mestrado também na mesma instituição, no Hospital de Câncer de Barretos, e aí eu fui convidado a trabalhar em Ribeirão Preto, eu fui convidado por um colega que hoje já é falecido, que é o saudoso Dr. Gilberto Saber, a quem eu devo um carinho muito grande por ele me chamou aqui para trabalhar com ele e fazer parte de uma equipe de urologia onde eu era responsável pelos tratamentos de oncologia dentro de urologia. E assim que começou a minha história com a oncologia, eu dediquei a minha formação à oncologia, meu mestrado à oncologia, doutorado prestes a sair também em oncologia, e hoje eu lido não só no consultório, hoje talvez 70%, 80% do meu tempo eu lido com oncologia no consultório e eu ensino isso para os nossos residentes. Nós temos residência em urologia na Santa Casa de Ribeirão Preto e na maioria do tempo eu lido com oncologia lá com os residentes. Santa Casa eu trabalhei lá 1 ano, foi meu primeiro emprego depois que eu me formei, fiquei lá na Poli, que é a minha área de especialização, Sim. né? E depois fui almejar outros voos lá. Mas agradeço. Nossa, a Santa Casa me ensinou muita coisa. Quem trabalha, que a gente fala, quem trabalha na Santa Casa trabalha em qualquer lugar. Né? Principalmente sabe improvisar, né? E essa paixão pela cirurgia, pela urologia, sempre foi desde o início da faculdade? Ou você queria ser oftalmologista? Cara, Giovanni, essa é uma pergunta sensacional, cara. Na verdade, vou começar um pouquinho antes. Paixão pela medicina. Não tem ninguém médico na minha família, tá? Mas do mesmo jeito que eu aprendi a andar, eu falei para minha mãe que eu queria ser médico. E aí eu comecei a fazer medicina, mas eu não tinha assim, eu vou ser médico de tal área. Não, eu só queria ser médico. Aí comecei, fui indo. Eu nunca fui um aluno brilhante, mas sempre fui um bom aluno na faculdade, na escola convencional, colégio, colegial, né, na época, e depois fui cursar a faculdade de medicina, também fui um bom aluno, nunca fui um aluno brilhante, mas fui um bom aluno, e depois eu fiz cirurgia geral, e foi durante a cirurgia geral que veio a paixão pela urologia. Na verdade, muitas vezes você toma decisões na sua vida baseada por exemplos, e na urologia eu tinha grandes exemplos, sabe? O Gilberto era um dos principais exemplos, o João Sérgio, que é um outro urologista grande da cidade e do serviço, né? Então foram grandes exemplos para mim, e isso que acabou me puxando para o lado da urologia. E à medida que você vai conhecendo, você vai vendo que a especialidade é uma especialidade espetacular, porque eu falo que a urologia é uma especialidade espetacular, porque o urologista ele pode atuar nos diversos segmentos da medicina. Ele pode ser um clínico, ele pode ter um consultório de clínica e atender clínica, atender pessoas com infecções, pessoas com pedras nos rins, tratar clinicamente pedra no rim, pode atender pacientes com problemas sexuais, ele pode atender uma série de problemas de hiperplasia prostática que o tratamento é medicamentoso em muitos cenários. Ele pode atuar com pequenas cirurgias de hidrocele, vasectomia, cirurgias de fimose. Ele pode fazer cirurgias de média complexidade, cirurgias de pedra nos rins, cirurgias de crescimento benigno da próstata. E ele pode fazer cirurgias altamente complexas, como cirurgias robóticas, que é o que eu faço hoje também na grande maioria do meu tempo. E só para tirar uma dúvida, que o podcast tem essa finalidade. O urologista, ele é um médico exclusivo do homem, assim como o ginecologista, ele é o médico especialista exclusivo da mulher? Porque acho que tem muito essa dúvida. Isso é uma ótima pergunta. Na verdade, não, né? Eu tenho muitas pacientes mulheres, muitas. Eu diria que não é meio a meio, mas eu diria que é 60-40, tá? Na verdade, o urologista é o médico do homem, sim,
ele está para o homem como o ginecologista está para a mulher, mas o urologista também atende mulher. Então a gente tem que lembrar que a mulher tem infecção urinária, que a mulher tem pedra no rim, que a mulher tem incontinência urinária, escapes urinários, que a mulher tem rim, ela pode ter um tumor no rim, ela pode ter bexiga, ela pode ter um tumor na bexiga, né? Então o urologista, ele está muito longe de ser um médico exclusivo do homem. Aliás, existe uma especialidade, uma subespecialidade dentro da urologia, que é a urologia feminina, né? É uma área dedicada da urologia para mulher. Dessa eu não sabia. Outro cenário interessante é que muitas vezes me perguntam se não tem mulher urologista. E hoje o Brasil tem uma gama importante de mulheres urologistas. Eu mesmo já tive 2 residentes mulheres e vem crescendo isso. E dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, eu também sou da Sociedade Brasileira de Urologia, eu tenho um cargo na Sociedade Brasileira de Urologia na seção de São Paulo. Existe um grupo de mulheres que são chamadas por nós de orquídeas. São as orquídeas da urologia, são as mulheres urologistas. No coisa. Mas, vou pegar mais polêmica, mas essa área da urologia, você acha que é mais fechado? A mulher encontra mais dificuldade de se estabelecer no mercado como um profissional urologista do que o homem? Sabe que eu não tenho uma opinião formada sobre isso? Eu nunca pensei diretamente sobre isso, mas assim, eu vejo que as mulheres urologistas, elas têm um espaço muito bom, assim, de trabalho. Eu não vejo a mulher urologista relegada a um segundo plano. Tem um pouco de preconceito em relação ao homem procurar uma mulher. Eu acredito que até tem. O homem ele tem um preconceito um pouco mais enraizado do que a mulher procurar um homem para ser seu ginecologista. Mas, como eu te disse, a área de urologia é tão ampla, que facilita muito o acesso da mulher no mercado de trabalho. Eu não vejo essa dificuldade para a mulher se estabelecer no mercado de urologia, não. Certo, incrível. A parte da urologia, ela vai abranger, então, várias coisas, né? Esqueci o que eu ia falar. Deu branco agora. Vamos para a próxima pauta, que até depois eu lembro. Você, então, se especializou em onco, Sim. né? Sim. Na parte urologia. O público... Nossa, eu tinha uma pergunta muito legal aqui agora, pegando o seu bordão aí que você estava falando agora, e deu realmente um branco, e ela é uma pergunta boa. Mas a gente volta nela. É isso porque eu tô com o caderno aqui para anotar e não anota as perguntas. Vamos lá. Adentrando um pouquinho já direto agora no câncer de próstata, né? Acho que eu acho muito interessante, porque acho que tem um tabu muito grande envolvendo o câncer de próstata, né? Principalmente, acho que não é nem o diagnóstico do câncer de próstata, e sim o exame, né? Para identificar, para fazer o acompanhamento do câncer de próstata. Sim. Eu acho que essa é a maior dúvida do pessoal, do público masculino, e o maior preconceito que tem, né? Primeiro, vamos começar. O que é a próstata, né? Como que desenvolve esse câncer? Então, a próstata é um órgão que está entre a bexiga e a uretra, o canal da urina, né? E ela é responsável pela produção de sêmen. Ela é responsável pela produção de um líquido que liquefaz ali o sêmen. Então, ela serve de caminho para os espermatozoides saírem pelo pênis, né? Basicamente, essa é a função da próstata, né? Eu acho que assim, o grande problema é que a próstata sofre ao longo do processo do envelhecimento do homem estímulos contínuos, principalmente do hormônio sexual masculino, sabe? E isso acaba, de alguma forma, interferindo na proliferação celular de algumas áreas da próstata, principalmente da sua zona periférica, como se fosse a casca da próstata, que é onde se concentra 80% dos tumores de próstata. Então, essa é a questão que leva muitas vezes ao desenvolvimento de alterações na próstata. Lembrando que também existem outras zonas da próstata que podem crescer e dar outros tipos de problema, mas que não são
malignos. Por exemplo, o crescimento benigno da próstata, que é um problema tão frequente ou mais frequente que o câncer e é tão muito pouco falado, embora possa trazer sintomas, às vezes, de qualidade de vida muito importantes também. Coisa. E só para atingir o público leigo, mulher tem próstata? Não, mulher não tem próstata. Próstata é um órgão exclusivo do homem, tá? E a gente faz muito essa comparação como a próstata, ela tá para o homem como a mama está para a mulher. Então, muita mulher tem câncer de mama, não que o homem não possa ter câncer de mama, o homem pode ter câncer de mama, embora seja raríssimo, mas é comparável, assim, até de forma biológica. Muitos desses tumores têm respostas a tratamento hormonal, então tem uma biologia parecida, vamos dizer Lembrei assim. a pergunta. Que bom. Vamos lá, que aí já pega o gancho já do próximo pergunta. O urologista, ele vai atuar tanto no cuidado do homem, tanto da mulher, mas quando se deve procurar um urologista, né? Qual que é a idade, né? Falando do homem, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que a mulher geralmente procura um ginecologista assim como ela começa a ter ali a menarca, começa a ter a primeira menstruação, começa a desenvolver, aí começa a marcar ali na atenção básica, né, a primeira consulta com o ginecologista. Mas e o homem, né? E o menino, quando ele deve procurar um urologista? Porque geralmente toda essa fase de desenvolvimento começa a ser passado com o pediatra, né? Então é o pediatra que dá esse segmento, depois que ele não é mais um paciente pediátrico, aí ele deve procurar um clínico geral, ou já deve ser encaminhado de um pediatra já direto para um urologista. Então, porque tem muito isso, né? Uma que o homem também não procura médico, né? Já procura aí, a gente já começa por aí já, né? Então já não tem essa familiaridade de procurar um serviço igual uma mulher faz aquele acompanhamento, né, tal. Mas qual é a idade-chave para esse atendimento? Você sabe que isso é uma briga que a gente trava, né? Na verdade, o homem, ele tem essa ideia, essa mania de ser super-homem, né? Então ele acha que se ele for ao médico, ele está demonstrando uma fragilidade, ele está demonstrando para a família dele que ele não está apto a ser provedor daquela família, ou não está apto, ele está com algum problema, e às vezes eu sinto isso no homem como uma coisa mais impactante. Então o homem, ele relega um pouco a segundo plano a sua saúde, diferente da mulher. A mulher é ensinada desde o início que ela precisa ir ao ginecologista a partir do momento que ela é mulher, ela se sente mulher na acepção da palavra, sabe? Quando vem a menarca, né, que você mesmo disse. O ideal seria que o menino fosse ao urologista assim que começasse a maturação sexual. Eu acredito que isso pode trazer benefícios ao longo prazo do homem, principalmente para ele entender que ele ir ao médico é uma questão natural da nossa vida. A gente precisa ter um acompanhamento médico para saber se está tudo bem com a gente. A gente não precisa ir no médico quando está doente. A gente pode ir para ter orientação, a gente pode ir para fazer prevenção, a gente pode ir, às vezes, até para se conhecer melhor. É fundamental. Às vezes a gente precisa de alguém para se conhecer. Às vezes a gente precisa de alguém que nos dê um norte a respeito de alguma coisa que a gente tem dúvida. Entendeu? Então eu sou um defensor de que um homem deve ir ao médico desde a infância, desde a adolescência, ou no início da adolescência, tal qual hoje fazem as mulheres, tá? Uhum. Eu acredito que isso pode, no futuro, trazer benefícios múltiplos para os homens, principalmente em relação ao cuidado e à saúde da próstata também. Também, por que não? Aí trazendo já esse gancho, né? Qual é o público-alvo, né? Das campanhas. Porque tem muita dúvida, né? Porque o pessoal fala, eu fiz 40 anos, então eu só vou no urologista quando eu fizer 40 anos, apenas para fazer o exame de sangue. Fiz exame de sangue, não deu nada, nunca mais volto lá naquele cara lá, né? Então, como que é, né? Qual que é o público-alvo dessa campanha? Uma campanha que eu já falo que eu acho que tem fragmentos ali que eu acho que frisa muito só em novembro, que eu acho que a campanha deveria ter o seu ápice, sim, em novembro, mas ter toda a campanha todo mês, porque a pessoa não tem câncer em novembro, né? Então, criar, por exemplo, setembro amarelo, outubro rosa, então cria, na minha opinião, cria gatilhos. Não,
outubro rosa é câncer, então eu só vou procurar o meu médico em outubro. Então eu tô em junho, espero 3 meses, 4 meses só para poder passar por consulta. Então eu acho que tem essas falhas aí em você frisar essas campanhas em datas, né? Mas enfim, é a minha opinião sobre o negócio. Não, eu entendo o que você está falando e tem toda a lógica de falar. Na verdade, o que eu falo é que novembro são todos os meses. Né? Todos os meses tem que ser igual ao Novembro Azul. Você não tem que esperar novembro para ir ao médico. Você pode ir em qualquer mês. Você tem que ter uma rotina, independente do mês. Né? Sobre a recomendação que a Sociedade Brasileira de Urologia, as sociedades internacionais de urologia, como a europeia e a americana, trazem de recomendação, é que homens, a partir dos 45 anos de idade, se tiver histórico familiar de câncer de próstata, devem procurar o médico para fazer toque retal e exame de PSA, tá? Ou se ele não tiver nenhum histórico, a partir dos 50 anos, seria uma data ideal para ele iniciar a sua rotina em relação a câncer de próstata, né? Especificamente. Existem algumas recomendações já crescendo na literatura de se fazer uma dosagem do PSA por volta dos 40 anos, independente de fazer o câncer, para você ter um nível basal para ser comparado no futuro. Tá? Então existe alguma recomendação, uma recomendação boa a respeito disso. Então eu gostaria que os meus pacientes fossem me procurar pelo menos a primeira vez, se eles não foram anteriormente, aos 40 anos com relação à próstata, para a gente ter um acompanhamento de maneira mais correta, vamos dizer assim. E nessa primeira consulta com os 40 anos, então ele não vai levar um toque? A princípio não, a gente vai dosar o PSA dele. Se o PSA dele estiver abaixo de 1, esse é um paciente que tem muito baixo risco de desenvolver câncer de próstata. O paciente com 40 anos de idade, com PSA abaixo de 1, e não ter histórico familiar para câncer de próstata, ele poderia, a partir dos 50 anos, retornar à rotina, e aí sim fazendo toque e exame de PSA, se ele se mantiver assintomático até lá, se ele não estiver sentindo nada, estiver bem com a saúde, etc. E tal. Depois a gente volta na questão do toque, que eu acho que tem muita coisa para perguntar sobre. Mas qual é o público masculino mais suscetível a desenvolver câncer, né? Quais os antecedentes, o estilo de vida, né? Hoje a gente tem uma série de usos de medicações, né, descontroladas, sem prescrições. Hoje a gente tem muito fórmulas de influencers na internet, porque eu fiz isso para tomar isso, que acaba prejudicando a pessoa. Então, quais são os sinais ali que a pessoa está exposta a desenvolver o câncer? Fatores de risco bem conhecido para câncer de próstata, bem conhecido. A gente vai ter alguns, tá? Primeiro deles, histórico familiar de câncer de próstata. Câncer de próstata, a maioria das vezes, não é familiar. A maioria das vezes ele é esporádico, ou seja, você não tem um histórico na família de câncer de próstata. Mas quem tem histórico tem mais chance de ter câncer e chance de ter câncer mais agressivo, câncer de próstata. Outro risco é câncer de mama na família. E quando a gente fala na família, é em primeiro grau que é o mais relacionado, ou seja, pai ou mãe. Ou irmãos. Não, vou lá. Exatamente. O tio da mãe, do filho, não funciona assim, mas é normalmente parentes de primeiro grau, tá? Uma outra população de maior risco são os negros. Os negros têm uma maior chance de ter câncer na próstata e têm maior chance de ter cânceres mais agressivos. Então, essa população tem que ter maior cuidado em relação à questão prostática. E existe aí outros fatores relacionados, alguns tipos, algumas linhagens judaicas que tem uma linhagem chamada Ashkenazi, que também tem uma chance maior de ter câncer de próstata. São linhagens pouco frequentes no Brasil, mas está escrito isso na literatura. E eu acho que esses são os principais fatores de risco. Agora, existem outras questões que estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer de próstata. Quando você tem obesidade, ela tem alguma relação com câncer de próstata. Quando você tem uma alimentação muito rica em embutidos, isso pode ter algum tipo de ligação com o desenvolvimento de câncer, né? Uma alimentação não saudável, não balanceada. Então, é recomendável que, se você quer proteger a sua próstata, faça o que é importante para proteger o seu coração. O coração e a próstata são muito ligados nesse sentido. Então, coma bem, pratos coloridos, a gente fala
da dieta europeia, né? Uma dieta com prato com bastante verduras, frutas, bem colorida, isso é saudável, né? Outra coisa que é importante, evitar a obesidade, evitar o tabagismo, não exceder em bebida alcoólica, então, de maneira não exceder em gorduras, né? Controlar excessos de carboidratos, controlar o peso, dormir bem, ter uma prática de relaxamento, tudo isso favorece a saúde de maneira geral. E a próstata não é diferente. Ou seja, desculpa a palavra, tá todo mundo ferrado. Não, acho que não tá todo mundo ferrado. Eu acho que todo mundo pode melhorar um pouco. Bem no coisa. E eu vou te falar, histórico pessoal. E eu tinha uma alimentação muito ruim pra caramba. Aí de 3 anos pra cá, depois que eu me formei, que agora virou uma obsessão para aquela vida saudável. Então, realmente, hoje eu vejo tudo que eu como, não como mais embutido. McDonald's, Burger King, na verdade, eu não gosto de McDonald's. Burger King, o povo já sabia até como escrevia meu nome, que eu tenho essas frescuras no nome, Giovanni com 2 N's, com I, pá. Então, o pessoal já me reconhecia, porque era todo dia era isso. E hoje já é prática de esporte, hoje é outra vida, já tem outra qualidade. Mas sabe, Giovanni, isso aí que você falou é muito comum na nossa profissão, em quem está na carreira de saúde. A gente dá plantão, a gente trabalha em horários que normalmente as outras pessoas, na maioria das vezes, também não trabalham. Então você faz turnos durante o horário de almoço, o horário de jantar, e a gente acaba tendo um descontrole muito grande sobre a nossa alimentação. Isso acontece demais. Já dei muito plantão, já comi muita pizza, já comi, olha, vou falar para você, muito lanche igual você, né? E eu acho que a gente peca nisso. A gente precisa tá um pouco mais controladinho em relação à nossa alimentação. Acho que isso aí é fundamental. E pegando o gancho desses fatores de risco, eu fiz uma busca na IA, né? Quais são os maiores tabus, receios, questionamentos que o público tem em relação ao câncer de próstata, né? E Fiquei curioso agora. Um dos tópicos que chegou lá foi o quê? A questão do público LGBTQIA, um monte de coisa lá que eu não lembro, o público homossexual, certo, né? Que tem aquele tabu. A prática anal leva ao desenvolvimento do câncer de próstata? Não tem nenhum tipo de estudo com bom nível de evidência que mostra que ter sexo anal aumenta a chance de câncer de próstata, tá? Então, eu acho que isso é uma questão pessoal, tá? Se a pessoa está feliz dessa maneira, eu sou totalmente favorável que ela siga feliz. Eu acho que é mais importante ela ser feliz e ter a prática de atividade sexual que ela gosta de ter. E se isso vai influenciar ou não em algum problema relacionado ao sexo anal e a relação ao câncer de próstata, eu posso dizer para você que não existe nenhum tipo de evidência clara, de bom nível, mostrando relação de uma coisa a outra. E o câncer, ele tem tratamento, né? Porque quando a gente fala de câncer, você já é uma palavra feia, né? Você já correlaciona ele já com quimioterapia, radioterapia, né? Imunoterapia. Mas você disse no começo da entrevista que tem tratamento farmacológico e não tem tratamento cirúrgico. Então, como que é feito esse tratamento? Qual você seleciona o melhor tratamento para o paciente? Acho que uma coisa que a gente tem que ter dimensão antes de chegar no tratamento é a frequência do câncer de próstata. Então, para você ter ideia, no Brasil, 1 em cada 6, 1 em cada 8 homens vai ter câncer de próstata. É uma frequência muito, muito, muito grande. E o câncer de próstata, os cânceres de próstata não é tudo igual. Não são todos os cânceres de próstata que são iguais. Então, de maneira geral, a gente divide o câncer de próstata em 3 tipos. Existe um tipo pouco agressivo, existe um tipo de agressividade intermediária, existe um tipo altamente agressivo. De maneira simples, são esses 3 grupos. Nem todos o câncer de próstata precisa efetivamente ser tratado, tá? Existem cânceres de próstata de baixa agressividade que podem ser acompanhados com grande segurança. Normalmente, são tumores de muito baixa progressão. Na maioria das vezes, não evoluem para uma doença clinicamente significante, não evoluem para metástase. Então, existe câncer de próstata que não dá metástase. E esses cânceres, às vezes, não precisam ser tratados, eles podem ser acompanhados. E se eles progredirem, eles podem ser resgatados com qualquer tratamento disponível para ser feito ali naquele momento.
outra questão importante na hora de definir um tratamento é saber se o câncer está restrito à próstata ou não está mais restrito à próstata. Infelizmente, a gente ainda vê muitos casos de pacientes que já são diagnosticados com câncer metastático, ou seja, com filhotinhos do câncer de próstata em outras áreas do corpo. Isso muda o tipo de tratamento. Então, basicamente, quando a gente tem um tumor localizado à próstata e a gente tem uma doença de baixa agressividade, o tratamento de eleição é vigilância ativa. Um tipo de acompanhamento em que a gente vai seguindo o paciente de perto com exames, com imagem, com biópsias, para ver se esse tumor vai progredir. E se ele progredir, a gente trata. Se ele não progredir, a gente segue na nossa vigilância. Tá? Então esse é um tipo de tratamento muito pautado na literatura. Para tumores que têm uma agressividade média ou alta, esses precisam necessariamente ser tratados na doença localizada. Se a doença está restrita à próstata, eles precisam ser tratados para cura, né? As modalidades mais comuns de tratamento para câncer de próstata localizado são cirurgia, e aí você pode fazer ela de diferentes maneiras, você pode fazer com corte no abdômen, ou pode fazer através de furinhos, ou por laparoscopia, ou mais modernamente com o uso da cirurgia robótica, ou você pode fazer uma radioterapia. Existem também diferentes tipos de radioterapia, mas de maneira geral é um tratamento efetivo para o câncer de próstata localizado. Já quando o câncer está espalhado, o cenário é diferente. Aí você tem outros tipos de tratamento, e para o câncer que não está localizado, o ideal é a gente fazer um tratamento que a gente chama de sistêmico, um tratamento que vai cair na corrente sanguínea e atingir as células em qualquer lugar do corpo. Então aí a gente vai ter hormonioterapia disponível, quimioterapia pode ser utilizada em algumas fases da doença, imunoterapia pode ser utilizado também. Existe mais modernamente um tipo de tratamento chamado é um radiofármaco, na verdade. É uma radioterapia que é dada através do sangue, tá? Então, uma medicação que ela é ligada com uma molécula específica que vai entregar radiação diretamente nas células tumorais. Então, isso existe para tumores mais avançados. Então, existe uma gama muito grande de tratamento para câncer de próstata. O importante é saber o tipo, a agressividade, se está localizado ou espalhado. E esses tratamentos, o tempo dele depende, então, da intensidade do tratamento? Sim, de maneira geral, quando a gente trata a doença localizada, a chance de cura é muito, 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 muito alta. Então, um tumor de risco intermediário, a gente pode alcançar níveis de cura em torno de 90% ou mais na doença localizada. Quando a doença está espalhada, aí a gente não busca mais a cura, né? A cura não é mais possível, mas a gente consegue um controle e uma longevidade grande para esse paciente. A gente consegue fazer isso mantendo qualidade de vida, e às vezes não é incomum os pacientes acabarem falecendo de outras causas que nem do próprio câncer, desde que ele esteja rigorosamente tomando os tratamentos, tomando as medicações e fazendo o acompanhamento de forma adequada. Você falou que eu tenho duas perguntas. Às vezes o paciente acaba evoluindo para óbito por conta de outra doença. Doenças oportunistas. O câncer de próstata, ele tem essas doenças, igual, por exemplo, a tuberculose, o HIV, que é uma doença oportunista? Todo paciente que tem câncer é um paciente que tem, por definição, um grau de comprometimento da sua imunidade, tá? Mas a gente vê muito pouco o desenvolvimento de tuberculose, do desenvolvimento de infecções oportunistas no paciente com câncer de próstata, exceto aqueles que estão tomando tratamentos mais agressivos, segunda, terceira linha de quimioterapia. Pode acontecer, mas não é o habitual, não é comum, não. E no tratamento da cirurgia, né? Eu acho que dentro dessa pesquisa, um dos medos do pessoal quando se fala da cirurgia, da retirada das próteses, é a incontinência urinária e a disfunção sexual. Isso. Realmente é uma porcentagem muito grande ou não é um risco? Hoje, por conta das tecnologias, novos estudos, novas técnicas, as cirurgias estão mais precisas, então você acaba não tendo lesão, não sei se é isso o termo certo, né, de lesionar algum nervo responsável. Então, como que está hoje esse tratamento? Esse é o grande medo, né, de quem tem um diagnóstico de câncer de próstata, né? Então, a doença, quando está na fase localizada e ela é passível de tratamento cirúrgico, com chance de cura alta, ela pode ser feita. Então, a cirurgia é uma opção de tratamento e a radioterapia também.
e ambas têm um risco de ocasionar incontinência urinária e disfunção sexual. Classicamente, nas radioterapias antigas, na cirurgia, aquela cirurgia mais antiga, as chances disso acontecer eram muito altas. E hoje, com radioterapias modernas, com o emprego da cirurgia robótica, a gente não vai falar que a gente zerou esse tipo de situação, mas a gente consegue diminuir de maneira eficiente o número de pacientes que têm escapes urinários e também o número de pacientes que desenvolvem disfunção sexual após a cirurgia de próstata. E você falou dos nervos. Os nervos realmente são importantes. Então, quando eu uso o robô, por exemplo, para operar a próstata, eu tenho uma magnificação de imagem. Então, quando eu coloco lá o robô, a câmera aumenta o tamanho daquela próstata, eu consigo identificar estruturas que, às vezes, no olho nu, ali dentro do abdômen, não é tão fácil de ser identificada. E eu tenho instrumentos que conseguem fazer a separação desses nervinhos da região da próstata com muito mais precisão, com muito mais possibilidade de tratamento e muito mais preservadores do que a gente fazia há tempos atrás. Então, esse é um ganho importante. Além disso, a gente também tem técnicas que melhoraram muito o tratamento daqueles pacientes que chegam a desenvolver. Acho que a gente tem que falar sobre isso. Às vezes o paciente faz uma cirurgia robótica, faz uma cirurgia boa, e ele pode ter algum escape urinário, ele pode ter alguma deficiência sexual, que às vezes ele até já carrega antes da cirurgia. Né? A gente está falando aqui de pacientes de 60, 50, 60, 70 anos de idade. Esses pacientes já podem ter algum grau de disfunção erétil até prévio à cirurgia. E você não vai conseguir recuperar muitas vezes. O dado mais importante para saber se o paciente vai ficar potente ou não depois da cirurgia, além de uma cirurgia bem feita, é o quanto a potência dele está boa antes de operar. O paciente que já não está com uma potência boa, a chance dele reaver é menor, obviamente. Né, do que um paciente de 40 anos de idade que está em pleno vapor e vai ter que operar. Graças a Deus isso é extremamente raro, mas os pacientes mais jovens e têm potência melhor, eles recuperam com melhor facilidade. Mas o lado bom disso tudo é que hoje a gente tem um monte de tipos de tratamento para a questão urinária, para a questão sexual, medicações, injeções, fisioterapias, né, próteses, né? Esfíncter artificial, olha que coisa. Hoje é. Né? Tá quase igual a inteligência artificial. Então é uma coisa, a gente tem uma série de armas para lidar quando a gente tem algum tipo de problema relacionado à cirurgia. E é isso. Fiquei até curioso para ver agora uma cirurgia. Acho que nunca. Você está convidado, você pode ir na minha cirurgia. Mês passado eu fiz 20 cirurgias robóticas. Esse mês já tem um monte agendado. O dia que você quiser, você pode só me falar que a gente marca. Eu não tenho o interesse por sair de cirurgia. Meu negócio é SAMU. Mas você vai lá para conhecer. Você vai lá para conhecer a estrutura. Mil coisas. Mas beleza, vamos alinhar aí. Dá até para gravar um vlog depois aí acompanhando a cirurgia. Pra gente caminhar, né, pro finalzinho aí, vamos falar só aquele tabu do toque, né? Como que é feito este toque, né? Geralmente o pessoal até brinca, né? Eu vou na consulta, o médico já quer fazer um toque, nem me leva para um encontro, nem me paga um jantar, nem... Então, tipo assim, até as piadas aí da quinta série, né? O Felipe Barufaldi veio aqui, né? Foi um episódio bem legal, a gente falou um pouco aí sobre sexualidade, sim, falou um pouco aí, focamos bastante sobre a puberdade, então, tipo assim, foi difícil gravar o episódio, porque ainda tinha um monte de adolescente aqui assistindo também. Foi difícil, mas foi um episódio incrível. E como que é realizado este procedimento, né? O porquê o pessoal fica com tanto medo, né? Como que é o ambiente? Você coloca uma vela... Eu acho que o medo é pelo desconhecimento, pela... Veja bem o jeito que eu vou falar, é pela falta de educação, mas quando eu falo pela falta de educação, não é que a pessoa está faltando com educação comigo, mas pela falta de informação, ou pela falta de formação, sabe? Você desconhece, você tem medo de tudo que você desconhece, então a pessoa tem aquele medo. Na verdade, o toque retal é um procedimento que dura pouquíssimo tempo, é completamente indolor, totalmente indolor, e... imagina, ele detecta 20% de cânceres de próstata que não seriam detectados por um exame de sangue. Então, quando você quer melhorar a acuidade, quando você quer melhorar a chance de você detectar uma doença, você vai ter ali 80% de chance de detectar com o exame de sangue e 20% de chance de detectar com um toque. Além do que o toque também fala outras informações para mim, igual eu tinha te falado.
hiperplasia benigna da próstata, o crescimento benigno da próstata, ele é tão ou mais frequente que o câncer, e a gente detecta com o toque, ali a gente consegue ver o volume da próstata, a gente consegue mensurar isso de alguma maneira, a gente consegue saber se isso pode estar sendo um fator para o paciente estar tendo algum tipo de sintoma. É uma coisa muito tranquila, posso te dizer tranquilamente que você que está escutando a gente, você que é homem, que caiu aí nessa idade que a gente falou, que tem um histórico familiar, tem 45 anos de idade, ou que tem 50 anos de idade, ou que está sentindo algum sintoma, principalmente urinário, procure um urologista, faça os seus exames, se submeta ao toque, é um exame bem tranquilo de ser feito. Depois, se você se apaixonar, você leva para o encontro. Quem sabe? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ô Luiz, eu acho que, doutor, acho que tá, tipo assim, incrível. Realmente, este era o intuito de tirar essa informação. Até então, o objetivo era fazer esse episódio em novembro, na estreia, né? Mas, infelizmente, não deu. Mas eu acho que a informação tá aí. Eu acho incrível o trabalho, né? Tanto da equipe multiprofissional, mas tanto o trabalho que tem sido feito, né? Porque eu acho que hoje não é essa a palavra, não é esse o conceito, mas hoje esse diagnóstico, não ter um diagnóstico precoce, eu acho que é inadmissível, porque hoje você tem informação, você tem mais acesso também, tanto a um profissional do atendimento particular, tanto pelo SUS. O SUS oferta aí várias possibilidades de tratamento, diagnóstico, tecnologia também. O SUS, né, é o que desenvolve essas tecnologias, né? Então eu acho que realmente o que falta mesmo é a conscientização começando desde a adolescência, né? Igual a gente abordou no começo, incentivando tanto os pais, né? Porque se o pai não tem essa rotina de ir ao médico, o filho também não vai ter essa rotina, porque acaba espelhando aí o mesmo comportamento. Então eu acho importante isso, tanto nas escolas, eu acho importantíssimo as disciplinas dentro das escolas, porque a gente não tem essas disciplinas voltadas para a área da saúde, então eu acho importante, assim como eu defendo o treinamento de urgência e emergência dentro das escolas, dentro de igrejas, dentro de estabelecimentos, né? Então eu acho que o câncer hoje, eu acho que é inadmissível. Sim, tem os fatores genéticos, mas tem fatores... Hoje a informação tá aí, entendeu? Exatamente. A informação tá aí. Dúvida, Instagram, você sempre tá ativo por lá também. Tem a rede de TV, que eu acho que as campanhas que ainda são feitas é mais uma campanha de colocar medo do que de conscientização. Eu acho que tem algumas palavras que poderiam ser mudadas, entendeu? Principalmente para tirar o estigma, o preconceito, né? Porque você está lidando ali com o público. Eu acredito que ainda precisa mudar um pouco a estratégia da família, a estratégia de atenção básica, porque a gente está falando, por exemplo, de um exame que é voltado para o homem. E o homem, querendo ou não, hoje, por mais que a gente tenha todo este empoderamento feminino, as mulheres estão no mercado de trabalho, mas o homem hoje, ele é, tecnicamente, 80% do provedor ali do lar. Então, ele trabalha numa jornada das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E o postinho, a unidade básica de saúde, fecha às 5 horas. Então, isso já dificulta também o acesso do homem, né, à atenção primária, a consulta médica, passar para o atendimento, e ele também não quer dar um atestado, faltar no dia, porque tem medo de perder o emprego, ou porque isso vai diminuir o salário dele. Então, tem vários fragmentos que eu acredito que precisam ser ainda melhorados. Eu acho que, como profissional da área da saúde, eu sempre gostei de levar informações sobre isso, né? Eu acho que eu gosto de trazer essa promoção à saúde, né? Uma coisa que eu defendo demais e eu acho que é subdesvalorizado é o agente comunitário de saúde, que está ali, né? Acho que ele consegue fazer este rastreio também ali, trazer esse público-alvo até um consultório médico. Eu acho que precisa dar mais treinamento para o agente comunitário de saúde, para ele conseguir fazer as perguntas chaves ali, para poder marcar essa consulta, dar mais vagas também de atendimento também, porque a gente tem um superlotamento também, mas também dar mais vaga e colocar mais profissionais, né? Porque não tem como você fazer uma consulta em 20 minutos, né? Então tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Na verdade, Giovanni, isso que você tocou é fundamental. Sabe o que a gente precisava? A gente precisava de um técnico ou um enfermeiro navegador do sistema público de saúde. Ele pode estar na atenção básica, até deve estar na atenção básica, e
também deve ter o especializado. Eu acho que isso é fundamental para poder guiar os caminhos de quem às vezes não está conseguindo um tempo para ir na consulta, alguém que facilite as coisas para ele. Eu acho que isso, a sua ideia é ótima. Dando coisa. E é isso. Vamos finalizar, já deu o nosso tempo, tem muita informação. Doutor, novamente, eu agradeço a sua participação, dispor aí um tempinho da sua agenda aí, da sua rotina, que é correria. Ontem mesmo eu vi que você estava até à noite dando aula no curso aí, né? Então eu sei que é difícil, então eu fico honrado mesmo pela sua participação. E tempo é a mesa. Queria te dar uma lembrança do Corém em São Paulo. Você é médico, mas o Corém muito obrigado. apoia o nosso podcast. Depois você faz o inbox lá, mostra o que vem, para dar aquele insight, o pessoal ficar curioso e querer desejar. Mas agradeço mesmo pela sua participação. E é isso, fiquei muito feliz mesmo. Eu que agradeço, Giovanni. Então, parabéns pelo Fala Enfers, parabéns pelo podcast, acho que está muito legal o conteúdo de vocês. Eu queria finalizar aqui falando com você, homem que está escutando a gente. Eu acho assim, o homem precisa ser um pouco mais proativo com a saúde. E às vezes ele tem que fazer isso não só por ele, também por ele, mas ele tem que fazer isso especialmente por aqueles que ele ama ou que amam ele, né? Sua saúde é fundamental para a sua família e para as pessoas que dependem de você. Procure o seu médico, faça seus exames de rotina, e eu não estou falando aqui só de urologia, eu estou falando de cardiologia, eu estou falando de qualquer problema de saúde que você tenha ou que não tenha, mas você tem que ter um acompanhamento. Muito obrigado. E é isso. Você tem consultório, né? Eu tenho consultório. Se o pessoal quiser marcar uma consulta com você, como que faz? No Instagram? Pode ligar, pode entrar lá no Instagram, tem o linkzinho, vocês conseguem me achar facilmente, é só achar lá Dr. Luiz Zácaro que vocês vão encontrar. Vai aparecer o arroba dele aqui embaixo, tá, Enfers? Então é só clicar. E é isso, Enfers. Muito obrigado por mais um episódio. Até a próxima quarta-feira. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. Lembrando também que estamos aí no Spotify, então dá para você fazer os seus treinos, sua caminhada, aí direto pro seu plantão, diretamente assistindo o podcast. É isso aí, Enfers. Lembrando, se você tiver algum convidado, alguma temática que você quer ver aqui no podcast, então deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima, Enfers!